preparada para o apagão mental que está vindo aí. Nós já estamos numa situação extremamente difícil, delicada, né? Já tem muita gente surtada a nível de Brasil, a nível das Américas do Sul, Central e Norte. A onda Therian está varrendo todo o continente. Ela avançou pela Europa, agora na Alemanha eles estão andando com um bichinho invisível, ok? É dessa maneira. Estão usando cavalo de pau para poder fazer saltos ornamentais. E se não bastasse, nós estamos com um problema de desviver. As pessoas estão sendo desvividas. E, na sequência, né, quem faz o ato de passagem para a eternidade resolve ir também. Então, eu quero que, quando você entrou aqui, tu colocas, por favor, o número um, a cidade aonde você está, ok? Aonde você está, ok? Você diga para mim se está chovendo, se está frio, se está ventando, ok? Diga para mim o que está acontecendo na sua região e se a febre Oropós apareceu aí, ela já apareceu em Maringá, ok? O bichinho da Amazônia já está na parte sul do país, inclusive a turma da Ozonotec, do BioLife, por conta disso, abriu uma promoção que eles me mandaram agora, que eu já disparei nesse zap no 21 995 31 34 67, com desconto absurdo para o nosso pessoal. Então, mandei para todo mundo, isso vale para os Estados Unidos, vale para a América Central, América do Sul, Oceania, África, vale para a Europa, ok? Todos podem comprar agora o equipamento de ozônio com desconto absurdo, porém, eles vão manter isso até sábado apenas, 28 de fevereiro. O comprometimento deles comigo foi para o dia 28 de fevereiro, eu já disparei, já mandei até por Rodrigo, já mandei para um monte de gente a questão desse equipamento, porque vai dar ruim, vai dar bem ruim, gente. Inclusive, o equipamento ele é um repelente dos insetos. O ambiente que tem o ozônio, os insetos não ficam. Olha só, proteção para a sua casa, proteção para o seu trabalho. E aí você manda ozônio no zap 21 995 31 34 67. Né? Pastor Rodrigo está entrando com a gente aqui, é nosso parceiro de toda quinta-feira. Estamos tentando ampliar a participação dele aqui no canal, mas, de princípio, ele está às quintas com a gente, às 18 horas, sempre conversando sobre o tema de apagão e as suas possibilidades e consequências. Né? Inclusive, hoje, eu coloquei uma capa que ele não gostou muito, que eu botei as crianças sendo carregadas por dois demônios. E ele ficou brabo. Ele falou: não gostei, não gostei, não gostei. E eu falei: é, meu amigo, né? É verdade. A senhora tem que tomar um não gostei na testa. Mas olha Toma! só, a ideia é que os demônios estão sequestrando as crianças dentro de casa através da tecnologia. E a gente vai, né, aqui explicar junto com o pastor, né, Rodrigo Oliveira, lá da Suíça, de Zurique, ok? O que está acontecendo com todo mundo, gente. Inclusive a NASA falou que vai dar apagão 3 de março e deve ser da cabeça deles, porque certo é que nós temos um bendito eclipse solar, uma lua de sangue, que é profética para Israel, inclusive, dentro de Purim, que começa do dia 2 para o dia 3, a festa de Purim, que é uma festa que é um mandamento eterno, porque ia ser a extinção do povo de Deus no período de Assuero, e agora pode ser a obliteração agora do Irão nessa bendita data de Purim. Então, vamos ouvir o nosso comentarista internacional, interplanetário e já quase intergaláctico. É, o negócio aqui é chique, gente.
É Efraim e Rodrigo, meu irmão, né? Pouca coisa. Ainda tem o Gustavo nos Estados Unidos. Meu Deus! O negócio tá Eita, ficando bom. Tem que achar alguém lá na África, no meio da selva, da savana, para eu mandar os Therian para lá. Eu estou querendo armar uma caravana de Therian para a savana africana, gente. Você tem que bora. mandar os garotos para a savana. Se eles querem ser bicho, é justo que eles venham à savana. E aí vem o Bill, savana neles. Vamos ver se eles vão resistir à savana. Mas vamos lá, Rodrigo, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom, bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem é de boa noite, bom dia, para quem é de bom dia, boa tarde. Porque depois dessa live vai ficar gravada lá no na nossa minissérie Apagão Urbano. Então, quem chegou depois, quem chegou É depois isso vai aí. se sentir, né, acolhido também. Não é só esse Nós vamos pessoal botar lá, maravilhoso vou pegar aqui. aquela capa que ele me mandou, gente, porque ó, ele não só gosta de ajeitar o cabelo, a sobrancelha, né? Você Fazer a viu aí? barba. O cara é Tá na régua. vaidoso. O cara é vaidoso. O cara é vaidoso, você vendo? E isso é verdade mesmo, gente. Eu estive com ele lá. O cara é um brinco, o cara é um brinco. Pensa no mineiro brincão, é esse cara aí, meu irmão. O negócio é chapa quente. Chapa quente. O sapato dele brilhava mais do que a menina dos meus olhos. O negócio é sério. Ei, Parada não é já, fraca, não. Parada não já é brilhou fraca, não. mais. A parada não é fraca, não. Não é fraca, não. Mas vamos lá, meu amigo. Vai virar playlist. Eu vou pegar aquela capa bonita que você mandou, vou botar. E aí pediu o Bill para botar a playlist Apagão. Você já viu que ele já puxou a minha orelha de novo. Ele deu bronca em mim por causa dos demônios. Agora deu bronca de novo, porque ele quer a playlist. Aqui o cara pede, eu faço. O negócio é não irritar os caras. Principalmente No quando ele está no Contraria, topo não. do mundo. Não, o cara está no topo do mundo, tu não irrita ele, não. Vai lá que ele joga uma pedra lá de cima, ela sai rolando e o negócio vai dar ruim para todo mundo, né? Todo mundo vira avalanche. Vira É avalanche. verdade. Uma Não, e pedra rolando. aqui tá feio. Aqui na Suíça você falou em avalanche, não sei se você acompanhou aí, o pessoal também, mas teve uma onda de avalanche aqui nas principais montanhas Não turísticas vi. aqui da Suíça, rapaz. Não vi. Agora, essa semana? Semana passada Foi mesmo? Meu Deus, vi não. foi, chegou a Não. descarrilar um trem, é um trem Foi mesmo. panorâmico que vai até Zermatt, lá em cima, e, e o pessoal Esse foi era o trem que surpreendido tu com ia essa me avalanche. levar, que aí o trem já foi pro alho. Aí já foi, mas Suíça você já viu, né? É papo de poucas horas já colocou tudo de novo. Já tinha outro trem de novo. Já estava tudo no esquema ali. Aqui é rápido. É para não É. deixar o pessoal ter tempo de ficar preocupado. Pois é, olha só. Engraçado que. Agora, tu viu que Minas Gerais foi para debaixo d'água, né? Olha, eu só Ubá vi e uns Juiz de insights, Fora. mas o Ubá e que Juiz de Fora aconteceu? debaixo d'água. Debaixo d'água. Rompeu alguma piscina daquelas lá, será? Como você já tinha falado há Não, um tempo ainda atrás? não. Eu fiquei preocupado com o efeito, né, do que aconteceu com Brumadinho e Mariana, porque Isso. o volume de água está muito grande, mas até agora é só o barro descendo dos morros e levando tudo, cara. Mas levou até casa. Rapaz, Até casas foram arrastadas. que doideira. É. Não, doideira, doideira. Minas está num momento bem delicado, cara, bem delicado. E o que é mais louco, a previsão para esse ano para Minas é seca. Minas e Nordeste, a previsão é seca. E antes da seca está vindo água para arrebentar com tudo. Muito estranho mesmo. Muito estranho o que está acontecendo Uhum. lá. Mas vamos lá, meu amigo, comenta aí. Ah, eu quero chamar aqui a atenção de todos os que estão nos acompanhando aqui, os agora ao vivo, e também o pessoal que vai vir depois, com relação ao, a isso que estourou agora aqui nas mídias, né? Com esse anúncio da NASA aí, e a gente sabe que tem alguns sensacionalistas que pega isso e começa a fomentar e vira uma onda, né? Mas o fato é que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Justamente é o que a gente vem falando essas últimas semanas e calhou
calhou exatamente esse tema, que acaba sendo polêmico, né? E, e, e a gente pode parar para pensar um pouquinho. Será que isso é um sinal? Será que isso é um sinal para que a gente acorde, que a gente fique mais atento com relação a tudo que está para acontecer? Obviamente que, assim como o senhor já tinha predito aqui, sobre o motivo desse apagão, né, o fato de só ter aquela timeline ali meio que genérica dá margem para que as pessoas comecem a fomentar muitas, né, muitos assuntos na internet, mas o fato é que, eu volto a dizer, isso não foi por acaso, faz sentido. Faz sentido porque, como aconteceu lá naquela situação que o pessoal de Israel sofreu aquele atentado todo, e O foi num 7 tempo de aonde outubro, o 7 de isso, outubro. e foi num tempo justamente onde havia uma possibilidade, um anúncio de uma paz. E agora eu acredito, doutor Alex, que não é por acaso, porque é uma festa judaica, é um tempo profético, 2026 é um tempo profético. Então eu quero chamar a atenção de todos os nossos colaboradores aqui, os nossos guerreiros, soldados, para estar atento para o que está por vir. A minha pergunta aqui, e eu quero que ela ecoa, assim como alguém tentou, no caso, na história, o vilão, né, Amã, ele tentou criar uma situação para que ele tivesse vantagem por causa de de um descontentamento que ele teve, porém as coisas viraram. E esse tempo ela é chamado tempo de sorte. Escutei em paralelo que, na realidade, isso não traria sorte, traria azar. Agora, quem é que está por trás disso e vai aproveitar para criar um caos ou criar uma novidade? Então, dentro daquilo que o senhor já tem pesquisado aí, doutor Alex, e como uma pessoa que entende de comportamento humano, é, essa chamada aqui é para que a gente possa estar com mais temor a nível de medo ou com mais atenção com relação a definir realmente o nosso lado, para que lado nós estamos puxando, né? Que lado nós estamos defendendo, qual é a bandeira que nós estamos defendendo? Se é É, do reino da luz ou do reino das trevas? nós temos aí três coisas, Rodrigo, que vale a pena pontuar. Né? A primeira é que o 17 de fevereiro, aquele ciclo de fogo, né, ele criou um altar e uma oferta foi deitada. Foi deitada, esse é o termo. Né? Agora, no dia 28 de fevereiro, a gente tem um novo alinhamento planetário. Né? No dia 17 foram 4 planetas, agora vem 6, e isso aponta para o 3 de março, com a bendita lua de sangue, que é onde essa oferta vai ser recolhida do altar. Então, nós estamos num processo, né, Uhum, de oferta, de sacrifício, que está em curso, e lá no bendito apagão, que é essa lua de sangue, é o momento que ela é retirada. Se é uma oferta, né, nós sabemos que o mundo espiritual, a única oferta que tem valor é a oferta de sangue humano. Né? É a única que tem valor. Né? Historicamente, se nós olharmos na questão do paganismo, toda a uhum, história antediluviana e pós-diluviana, né? A questão de Enoque, nós temos aí, eu e o pastor Rodrigo, gente, uma série de lives que fizemos sobre Enoque, ok? Vocês vão ver que nós temos o quê? Nós temos um momento de preparação para algo. Isso aí todo mundo tem consciência, porque tem o 8 de julho, que é o dia do desacobertamento.
Então, quando a NASA ela fala de apagão, ela não está falando de apagão, apagão. Eu creio que eles estão lançando um conceito de apagão mental. Por quê? Nós estamos com uma teia de satélites em cima da nossa cabecinha que podem lançar um pulso elétrico a qualquer momento, e nós temos muita gente que, infelizmente, fez uso do cabelo de milho, tem uma galera já indo para o cabelo de cenoura, eles querem empurrar lá no Ceará o cabelo de beterraba, Rodrigo, está desse jeito, e estão querendo empurrar o cabelo de abóbora agora, por causa da onda da M-Pox aqui. Então, você observa que o mundo, né, vai parar literalmente no salão de beleza, porque haja cabelo para a galera poder lidar com isso. E detalhe, cada cabelinho desse, ele te torna mais sensível a uma ativação plasmática, tempestade solar, ok? E mais o pulso elétrico via os satélites. Ok. Quando eles estão prevendo isso agora, para o dia 3 de março, pode ser um ensaio, porque nós estamos aguardando, né, o momento que vai haver um colapso social, você sabe disso, quando nós estivemos juntos em Zurique, comendo um churrasco de primeira linha, tá, gente? Lá, o pastor Rodrigo é um excelente churrasqueiro, né? Pensa no cara bom de botar a mão na carne. É o pastor Rodrigo, o cara é bom, hein? Churrasco lá, o negócio é enjoado. É enjoado o churrasco lá. Os caras ele deixou a gauchada com a mão assim, ó, na boca, por conta lá da carne lá como eles preparam. Os caras são bons ali na Suíça. Pensa na galera que faz churrasco bom. Mas aí, o que acontece? Nós temos uma situação, Rodrigo, de preparação para o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, o texto sugere que uma pessoa vá contra a outra, ok? Inclusive, essa sucessão de lives, gente, com o pastor Rodrigo, é justamente na ideia da preparação dos remanescentes, dos que querem sobreviver à bagaceira. Você é um dos tais? Coloque o número 2 e escreva bagaceira em letras garrafais. Porque o pastor Rodrigo, né, além de pregar o evangelho, né, ele resolveu pegar aí mais de 7 instrumentos musicais e mandar jabuticaba no alvo. Né? Então, ele tem o porta-jabuticaba, meu Deus! E aí ele manda o alvo, né, a jabuticaba, e na dúvida, ele ainda foi para o tatame com o filho, está querendo levar a filha e a mulher para todo mundo ter condição de dar uns tapas no zumbi, além de jabuticaba. Então, tem alguma coisa acontecendo. E não é algo, gente, no campo do natural, tudo indica que é uma ação dimensional, e pastor Rodrigo está pertinho do CERN, que está lá em Gênova, e que lá eles estão conversando com um bichinho da quarta dimensão. Meu Deus! E aí, Rodrigo? E aí? A gente para na jabuticaba, a gente para, né, com o golpe de jiu-jitsu, cravar magá, como é que a gente vai entra com exorcismo, sai jogando água benta na Suíça, sai pegando óleo ungido e sai jogando em cima de todo mundo? Como é que nós vamos lidar com essa bagaça? Muito bem. A palavra é não se distraia. Não se distraia. Porque o que a Bíblia... Eu pensei que você ia cantar não se reprima, não se reprima. Dê um tapa, mete jabuticaba neles. Meu Deus! Mas vamos lá, olha, o que a palavra diz? É o seguinte, não se distraia, porque o que eu percebo aqui, doutor Alex, é que enquanto o sistema lança agora eu vou chamar de narrativa, né? Porque já virou narrativa. Essa narrativa aqui do apagão global. Só que eu percebo que ela está
deixou um pouco um vago, assim, para quê? Para que alguém entre e comece a a direcionar onde é que nós vamos distrair as pessoas, né, Uma porque doutrinação. uma doutrinação, porque enquanto está fomentando sobre o apagão cibernético, tecnologia, tá entendendo? Os astros estão se alinhando. Então a gente sabe que desde que nós falamos de Enoque e entramos num tema sobre o Vaticano, o que estava oculto e o que eles vão trazer de revelação, né? Eles precisam tirar a atenção das pessoas do que é a astrologia, tá? Eles precisam distrair as pessoas para aquilo e causar medo. Então, Você sabe que o medo baixa a frequência e te deixa pronto. suscetível à hipnose, né? Aí o que que vai acontecer? Justamente isso, as pessoas vão ser manipuláveis e elas não vão perceber que, de fato, o que que está acontecendo, né, a nível espiritual, que vai manifestar aqui no nosso plano terrestre, e estão levando as pessoas a focar mais na questão da tecnologia, dessa disfunção aí tecnológica, e a preocupação é como é que vai ficar aí o dinheiro, como é que vai ficar o dinheiro na minha conta, se vai sumir, o que que vai acontecer. Então tá todo mundo preocupado, você vai ver que o Bitcoin já caiu, você vai ver que tem muita gente fazendo uma movimentação dos seus, né, dos seus Ativos. ativos, tá? E já está um prenúncio muito forte de uma movimentação, as bolsas se preparando para um suposto colapso. Então, olha para você ver, a atenção agora, a atenção vai ser essa. Escreve o que eu estou falando, gente. A atenção vai ser totalmente relacionado à tecnologia. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. A nossa chamada de atenção aqui é para cosmologia. Enquanto eles estão distraindo as pessoas na tecnologia, fazendo com que elas tenham medo de perder o seu rico dinheirinho, perder o acesso aos bancos online, perder o acesso a todo o sistema financeiro que está na nuvem, porque sem energia, sem internet, ninguém movimenta nada. Quem é rico fica pobre da noite para o dia, sem reclamação. Então, primeira dica que eu quero que vocês façam, porque vai acontecer isso, eles estão preparando para que nessa situação, nesse dia 3/3 de 2026, tá bom? Que é uma data muito sugestiva, e no final de tudo isso vai dar o número 7. E o número 7 ele tem um significado muito poderoso e profético para todos nós que somos espirituais. Só que eles vão tentar fazer com que, no meio de tudo isso, haja uma escuridão. Aonde há a escuridão, há mais facilidade de uma manipulação e eles vão direcionar as pessoas completamente distraídas, desapercebidas, vão ser pegas de surpresa e eles vão fazer o que quiser. E aí é a dominação. Aí impera novamente o Império Babilônico, que é o homem dominando sobre o homem. Você está, então, com uma percepção que pode acontecer um arrastão de almas de acordo com a movimentação do que eles poderão fazer a partir desse prenúncio, né? Agora, também, né, Rodrigo, isso pode ser uma armadilha para poder pegar a turma na precipitação, ok? Já que eles estão armando a pizza, porque a data da pizza é 8 de julho, né? Isso aí é a Uhum. montagem da pizza. E aí a galera vai lá e abre a boca, né? Vai isso, vai aquilo. Por quê? Nós estamos já por um descrédito por causa do cara da ilha. O cara da lancha está arrebentando com um monte de gente e ainda vai sair agora, acho que é semana que vem, mais a outra sequência
de 2,5 milhões de arquivos. Então, quando sair essa treta, vai dar ruim. No Brasil, semana que vem, começa a vir a treta do Taster, porque hoje, não sei se tu viu, quebraram o sigilo de 2 figurinhas ali ligado aos velhinhos. Então, o golpe dos velhinhos, eles quebraram o sigilo dos 2 indivíduos principais, né? Um deles é aquele bichinho cheio de tentáculos, pequenininho, e o outro, né, era o careca da parada lá, o careca da parada. Então, o careca e o garoto dançaram e agora vão varrer, vão varrer. Então começou aquela música, né, do varre, varre tudo, vai varrer, vai varrer, vai varrer. Então eles estão vindo para varrer. Então o Brasil, na segunda-feira, vai ferver, não tenho dúvida disso. O Congresso, quando abrir. Hoje já deu tapa lá, os caras já saíram de supapo na comissão. Tu imagina dentro da Câmara, né? Um fala, outro fala, o pau vai comer, e o pau vai comer. Há uma tensão gigante. O lance do Taster é uma ponta de um iceberg, igual o cara que resolveu levar o carro para lavar no Lava Jato. Então, vai espalhar geral, inclusive no meio gospel, porque o meio gospel se envolveu com o Taster. Então, nós temos envolvimento aí de vários líderes com o problema do Banco Taster. Então, isso vai ser um Deus nos acuda. E o próprio Silva da Jabuticaba disse o seguinte: ninguém é mais santo do que eu. Meu Deus! Na República da Jabuticaba, eu sou modelo de santidade. Santidade. E agora a gente ainda viu o bendito do Dudu Edo, o Jojo Edo, batendo né, no bendito Fafá Cheia. O Fala Cheia. O Fala Cheia, ele partiu para cima, estourando, porque o Fala Cheia, né, o Mala Sem Alça, já tinha falado lá dele, aí o cara devolveu e o cara fez algo ontológico. Pegou os videozinhos, cortou, mostrou as falas, o garoto é cirúrgico. O cara veio e bah, 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 bah. Algo está acontecendo, entendeu, Rodrigo? Essa é a minha percepção. Eu vejo todo mundo muito nervoso, muito agitado. As crianças estão sendo cooptadas pela internet. Aqui no Brasil, está dando internação de criança por causa de internet, cara. Olha só, a que ponto nós chegamos? Isso é uma tribulação, é ou não é? Parece que está querendo doer, né? Parece. Doutor Alex, nós estamos com um pessoal bem. Nós estamos com um grupo de pessoas ao vivo com a gente aqui, bem generoso. Mas, enquanto você estava falando, eu estava aqui fazendo as minhas anotações e sobre o significado do Purim, né? Que a gente sabe que significa sorte, que foi lançado a sorte. A ideia inicial era que viesse um tempo de treva, só que Deus interveio. Deus intervém agora nesse tempo de treva e traz uma luz, traz uma luz e traz uma bênção. Ele traz proteção. E, rapaz, é muito forte aqui isso que eu anotei aqui agora. A gente está falando sobre o que está acontecendo. Temos um texto bíblico aqui que é profético com relação ao que aconteceu nessa altura. E a gente sabe que Amã, ele escolheu justamente esse dia, porque haveria um alinhamento cósmico também. Haveria um alinhamento dos planetas, que ia ter uma escuridão. Pelo jeito que, se vocês forem lá ver, vocês vão perceber que ele tinha ciência de astrologia, ele não era bobo nem nada, era muito esperto, só que Deus era mais esperto que ele. E ele nos dá sabedoria e ferramenta para que a gente possa se preparar para o que vai vir. Se Deus não livrar a gente
do problema, ele livra a gente no problema para que o nome dele seja glorificado. Então vamos lá, pega comigo aí, gente. Todo mundo que escutou o que o Dr. Alex falou e prestou atenção, e eu sempre falo, anota, porque o que a gente está falando aqui é muito poderoso. Ele falou de preparação, ele falou de cavalo vermelho, nós estamos falando de profético e nós estamos falando de fins de tempos, encerramento de ciclos. A gente está falando que 2026 é um tempo profético e todos os sinais estão demonstrando isso. E agora essa narrativa, esse anúncio aqui, que nós estamos batendo nele, se você pegar agora a data sugestiva, eu não fiz do dia 8 ainda, mas só do dia 3. Você vai pegar aqui, soma os 3 mais 3 e o 2026, nós vamos chegar no número 7. E o número 7 ele é poderoso. Né? Ele é um número de Deus, a intervenção de Deus. É quando Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, ele manifesta sempre em favor do seu povo. Ele manifesta sempre em favor do seu povo. Quem está entendendo aí, gente? Digita aí, eu estou entendendo. Gente, bota 15 importante para ajudar na entrega. Dê o seu like, metade não deu like, gente. Ó, entrou, dá o like. Faça Tem sua que fazer isso. doação de 5 centavos de real, de dólar e euro. Se torne assinante do canal. Precisamos de 1.000. Não chegamos nem a 100, gente. Nem 100 assinantes. Precisamos de 1.000 para ficarmos de pé aqui. É uma batalha ficar de pé aqui nessa plataforma. E nós precisamos da sua ajuda. Você tem que ser co-participante, você tem que ser cooperador dessa obra. Isso aqui é algo feito por Deus, eu, os convidados e você. Cada um de nós está fazendo a nossa parte. Deus está me dando vida aos convidados, inteligência, sabedoria, para compartilhar com vocês. Gratidão aí, Alexandre. Ok? Está sempre nos apoiando aqui. Ó. E a gente precisa da ajuda de vocês, gente. É isso Né? aí. Ajude, Vamos seja subir essa live aí, generoso. gente. O Ajude que a eu vou gente. revelar aqui, doutor Alex, é poderoso. É muito forte isso aqui. Gente, pega agora a data do dia 3/3, desse apagão. 3/3 de 2026. Se você somar esses números, nós vamos chegar no número 16. Tá bom? E eu estou associando esse número aqui, como é para um ano profético, a Apocalipse. E aí, se nós somarmos o 16, vai dar 7 no final. Então, guarda o número 7 no final. E o número 16, doutor Alex, Apocalipse 16. Esse é o texto. Olha para vocês entenderem, eu ia falar para você ver, né? As 7 pragas. As 7 taças da ira de Deus. Veja bem. Apocalipse 16, as 7 taças, está falando sobre o número 7, é ou não é? Total. Número 7. Foi bem interessante, hein? Número 7. E aqui tem as 7 taças. Só que aqui, Armagedon, a 6ª taça, meu Deus do céu. Só que o que Deus vai fazer no meio dessa confusão? O que Deus faz? Deus intervém. Agora você coloca um papel aí no Apocalipse 16, doutor Alex, e abre Apocalipse 7. Apocalipse 7. Os 144 mil do povo de Deus. O que Deus faz aqui nesse texto? Ele dá uma pausa no juízo. Ele dá uma pausa no juízo. Para quê? Para que ele venha trazer um alinhamento e venha trazer um despertamento para o seu povo,
para que Não, eles não... detalhe, não, tu vai amar o que está aqui no texto. Olha só. O 7,3 diz o seguinte, ó, não danifiqueis a terra, então Ó, para de movimentar com o planeta, ok? As placas, os terremotos, os vulcões, as tsunamis, ó, olha aqui. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Tu sabe o que significa isso? Descalcificação da glândula pineal. pronto. Olha só. Só misericórdia, Rodrigo. Olha para você. Olha, Só eu a fico. misericórdia, Rodrigo. Olha Gente, só. olha. O 7,3 é: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado, vai haver uma marca nas testas dos servos do nosso Deus. Isso aqui é a área da glândula pineal, cara. Que a gente tem feito isso para descalcificar a galera lá no TIC. Eu estou trabalhando isso direto. Ontem o Jonas deu uma aula incrível de descalcificação da glândula pineal e a gente tem certeza que quando o texto bíblico diz que o Deus desse século cegou o entendimento, ele está falando na calcificação da pineal. Uhum. É chapa quente, cara. Chapa quente. É. Chapa quente. E essa galera aqui ainda é eunuco, né? Tem mais isso ainda, tá, gente? Esses aqui são eunucos. Não conheceram mulheres. São virgens, selados, como ocorreu com Sadraque, Mesaque, Abdinego e Daniel, hein? Para poder receber uma unção diferenciada. Quem fala disso é Paulo, que ele sugere que você fosse o quê? Eunuco, para cuidar das coisas de Deus. Esses selados, eles vão fazer a obra no período mais difícil da humanidade, Rodrigo. Mais difícil. Exatamente. E a gente. Aí o. Do capítulo. Você está no 7 aí, né? Tô. Do capítulo 1 e do capítulo 7, versículo 1 até o 9 aqui, a gente percebe que Deus, ele traz uma proteção para os seus, porque os anjos que estão segurando os quatro ventos, eles estão prestes a soltar e executar aquilo que já está determinado para eles. A gente falou sobre isso em Enoques. Sim. Lá na live de Enoque, nós falamos até onde esses anjos estão presos. Total. Então, gente, diante de tudo, é porque a gente não pode falar tudo aqui, né? Mas vocês já estão num lugar onde é que os códigos aqui, as parábolas, elas fazem total sentido. Então, quem tem interesse de buscar, de fato, esse conhecimento, esse entendimento, e entrar nesse lugar aqui de libertos, né? De ser livres de verdade, para servir o reino de Deus. No momento que o Senhor estabelecer a ordem para que a sua igreja, a igreja que ele já determinou, tenha listado os seus soldados, vai manifestar para a glória dele. Então isso é Agora, hein, muito sério. Rodrigo, já que tu puxou isso, deixa eu puxar o 6,8, né? E ele diz o seguinte: olha só. Quando abre o quarto selo, vi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Gente, ó, Apocalipse 6,8, agora, olha aí o que é isso. E olhei e vi um cavalo amarelo, que é o verde no original. Esse amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, com M maiúsculo, tá, gente? O nome do cavaleiro era Morte, tá? Com M maiúsculo na minha tradução.
e o inferno o seguia. Isso que o Rodrigo falou, ó, e o inferno foi liberado, a quadrilha com morte foi liberado, ok? Para agora detonar. Você tem que lembrar que o cavalo vermelho tira a paz da terra. O preto traz a carestia. Lembra da banana na parede, o cara pagando 35 milhões naquela Foi. bendita banana? Nós fizemos uma live sobre isso, eu e você. Essa bendita banana é profética. Detalhe, ali mostrou que o Bitcoin ia valer preço de banana. Olha o que está acontecendo com o Bitcoin. E Tá quando derretendo. nós vimos aquilo, a gente só olhou que iria faltar banana e o dinheiro não ia valer nada. 35 bilhões já ia ser para pagar uma banana. E o cara comeu a banana na frente de todo mundo. E quem era o cara? Um jovem milionário do Bitcoin. Do Bitcoin. O mesmo Bitcoin que agora está em queda vertiginosa, gente. Vertiginosa. Aí olha o que ele vai dizer agora. E o inferno seguinte foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. O morte, o inferno, vai recolher 25% da população. E não tem taça da ira de Deus ainda, tá, gente? A taça é lá na frente, ó. Com espada, guerra, com fome, olha o cavalo preto, com peste, meu Deus, ó. E ainda vem coisa pior mais à frente, lá no 16, ó, e com feras da terra, quimeras, que estão sendo produzidas, inclusive, na Suíça, tá, gente? A Suíça tem um laboratório de quimeras, de hibridismo. É Suíça, Japão, China, que estão trabalhando forte em cima de quimeras. E se não me falha a memória, eu acho que Israel também iniciou alguma coisa na área do hibridismo também. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, agora que é top, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse, agora que é top, marca na tua Bíblia, Apocalipse 6:11, o número dos seus conservos. Conservos, segundo Paulo, são anjos, dos seus conservos e seus irmãos, dois grupos, que se haviam de ser mortos, como eles foram. Cota de sangue, povo de Deus. E quem está falando que tem cota de sangue é o próprio Yeshua, ok? Está dizendo que tem uma cota de sangue. Nessa cota de sangue, anjos serão mortos, que estão entre nós, conservos, e irmãos serão mortos. Se não estou te falando nada disso, você está por conta do ET, ok? Você está na turma do ET. ET significa o quê, pastor Rodrigo? ET significa o quê? O ET. O termo ET é o quê? Qual que é o seu código para ele? Não, tu é malandro, tu tá ficando escorregadio, hein, cara? Tu tá comendo muito queijo aí, cara. Tá comendo... Ficou escorregadio. ET, qual é a tradução de ET? Fala aí, rapaz. Não tem medo, não, Fala, rapaz. Qual é? fala. Fala aí, rapaz. Cadê a galera aí, ó? ET é o quê, gente? Escreva aí, pastor Rodrigo. Ele tá assustado, ele já viu que eu ia dar uma Tô mesmo. chapuletada na testa. Vamos lá. Bota aí, gente. O que é ET? Quem já me ouviu explicando o que é ET? ET é o quê, gente? Escreve aí, gente. Vocês estão com medo Então, também? Meu Deus! O que é ET? Demônio? Vai escrevendo o que é ET aí, gente. Aí, o pessoal está dizendo que é demônio. Ó. ET, gente, é engana trouxa. É engana trouxa. O trouxa do Harry Potter é o cara que não tem poder. Meu Deus! É o cara que não tem magia. Jesus!
É o comedor inútil. Meu Deus, Jesus. Você é considerado trouxa no mundo espiritual por aqueles que dominam a arte da magia. Olha que gracinha. Engana a trouxa. Aí vamos lá. E aí ele diz, ó, e foram dadas a eles as roupas, e havendo aberto o sexto selo, ok? Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Por isso que o pastor Rodrigo falou, não danifica a parada mais não. Vai ter um tremor de terra, e o sol tornou-se negro, eclipse solar, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, lua de sangue. Olha só. E as estrelas do céu caíram. Sabe o que é isso, gente? Mísseis balísticos sônicos. Tu, tu, tu. Está caindo estrela sobre a Terra, guerra. Terceira Guerra Mundial. Aqui, ó. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, artefatos nucleares explodindo no planeta. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam, meu Deus, nas cavernas, bunkers, e nas rochas das montanhas, bunkers. Só o pastor Rodrigo e mais 7.499.099 suíços tem para onde correr. Meu Deus! Você tem para onde correr, povo de Deus? Aqui. E os caras, todo mundo correu. Todo mundo foi para o buraco, porque agora explodiu geral. Aqui. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Depois dessa treta, é que Deus falou: para, acha os meus, sela Pineal e bota esses caras em movimento. Meu Deus, Rodrigo. Só a misericórdia de Deus. Você já recebeu o mangá do ancião? Você não recebeu? Rodrigo recebeu o mangá? Tu viu o mangá já? Eu te mandei o mangá? Não mandei o mangá? Vou te mandar. Rapaz, o primeiro capítulo é um absurdo. É um absurdo o primeiro capítulo. A garotada tá voando, o pessoal do Bill com o mangá. Você manda mangá, gente. Você vai ganhar o primeiro capítulo, o primeiro mangá, gratuitamente, para você acompanhar ontem, hoje e amanhã. Pautorando no planeta, e você vai entender tudo, vai poder entregar para o teu filho, para tua filha, para os teus sobrinhos, para a turma que curte mangá, e abrir uma conversa inteligente do chapa quente. Porque o que o pastor Rodrigo está dizendo é que o ano de 2026 é o ano da bagaceira. A chapa vai ficar quente. Ou você está preparado, ou você é um sem noção. Se você é preparado, você coloca 20 mais 2. Você conhece gente sem noção? Bota 10 mais 3, 14 menos 1, 9 mais 4 é a turma sem noção. Bota aí, ó, eu conheço um bando sem noção, 10 mais 3, 10 mais 3. Eu estou preparado, é 20 mais 2. Vai colocando aí, povo de Deus. Mas é aí, Rodrigo. O texto é claro, a chapa explode e no meio da explosão alguém é separado. Exatamente. Aí é que eu digo. Qual é o posicionamento dessas pessoas agora? Entrar em pânico, se preparar, ou continuar vivendo a vida que estão vivendo distraída e sendo massa de manobra? Porque aqui está claro do que está acontecendo e o que está prestes a acontecer. Então, nós estamos juntando o livro de Esther, e eu aconselho vocês a fazerem isso, pessoal. O livro de Esther, o livro de Joel
para que a gente possa, nesses dias atuais que segue, poder discernir os tempos. E discernindo os tempos, nós vamos entender como devemos nos movimentar. Qual serão nossas ações daqui para frente? Mas para isso a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo, entender, discernir, né? E o entender é o conhecer, esses 3 pilares aqui vai ficar nessa nossa série: conhecer, discernir e decidir. Então, como eu disse, é um tempo de tomar a decisão. Então, o dia 3 vai ser um dia que eu acredito que vai ser sabe, é um start para algo muito forte. Então, aqui Deus falou com a gente de uma forma muito clara que ele, diante dessa situação, assim como ele fez, tá, com o seu povo através de Esté, ele está levantando pessoas como eu, como o pastor Alex aqui, e mais outros que estão aí falando sobre esse assunto, desbravando essa temática, sem ter receio, sem ter nada que se sem estar com as mãos presas, entendeu como é que é? E falar de verdade aquilo que é a verdade. Então, gente, fique atento, pelo amor de Deus, fique atento. Tudo que nós Você estamos falando sabe aqui que é muito ontem, sério. Rodrigo, ontem eu estava numa reunião com a doutora Isabel Braga, ela veio aqui em Campo Grande para conversar com o ancião. Veio ela com mais o doutor Lamego, né? São jovens envolvidos com pesquisas muito sérias, muito sérias mesmo. E aí eles abriram, descortinaram, né, tudo que está acontecendo. Gente, tudo é muito grave. Tudo é muito grave. Os números são gigantes. A perspectiva é absurda para frente. E aí o texto bíblico, ele se cumpre. Quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Ok? Nós vamos entrar numa atmosfera tão tóxica, ácida, nociva e abusiva. Rodrigo, aqui no Brasil, a cada 24 horas, o cara se desvive e desvive a turma da família dele e quem está ao redor. Todo dia nós estamos sendo informados de barbaridade. No Acre, a menina desviveu o marido, recolheu o órgão sexual dele, botou no feijão e comeu. Que Cozinhou isso. e comeu. Isso foi lá no Acre, ok? Nós temos pais passando filhos para a eternidade, filhos passando pais para a eternidade. Em Recife, o cara pegou o pai cadeirante e botou para voar para a eternidade. O cara voou. Depois ele voou atrás do pai. Desse jeito, cara. O cara voou, mandou o cara e depois foi ele em cima disso. Então, esses episódios, a partir, gente, de março, eles vão aumentar. Nós estamos esperando um colapso social, ok? Na realidade, biopsico, socioenergético, espiritual, que é a minha área de estudo e de trabalho. Então, o terreno biológico deu pau, a parte psíquica deu pau, a parte social deu pau, a econômica, deu pau a parte relacional, deu pau a afetividade, deu pau vida sexual, a garotada virou etérea, nós estamos com 48 gêneros e a parada não vai ficar nisso só. A gente tem visto que não vai ficar nisso só, ela está ampliando. Cada dia ela se amplia mais. Por quê? Porque a iniquidade se multiplicou, ok? E aí o amor de muitos esfriou. Todo mundo se comoveu pela orelha, e eu estou dizendo que a cada 24 horas está acontecendo uma atrocidade, e eu sou a única vara no deserto abrindo e falando: gente, não está normal, gente, olha o que está acontecendo. Acorda! Meu Deus! Caramba, rapaz! É. Tu não vai acordar, não? Vai continuar aí, igual um songamonga? Só a misericórdia. E aí, cara, ó, é teu filho, é a tua filha, é teu neto, é tua neta. Gente,
é chapa quente o que está acontecendo. E agora, Rodrigo, as crianças estão surtando e sendo internadas e a causa é a internet. Excesso de tela. Uhum. Cara, o que tu faz com um pai ou uma mãe dessa? Com um avô e uma avó dessa que entrega a chupeta do trevudo para botar na boca dos filhos. E aí depois vem o cara, né, e já aconteceu comigo, quanto tempo vai levar para o senhor tirar ele disso? Eu olho assim e pergunto, quanto tempo você gastou para deixar ele assim? Verdade. Percebeu que está em curso? Todo mundo quer uma mandingazinha para Uhum. resolver, né? Então ele quer que Uma o porção pastor seja mágica, né? feiticeiro, seja bruxo, seja mago, para poder resolver, e quer que psicólogo e médico também seja. Vocês têm que entender, gente, que nós estamos diante de uma lei da semeadura cruel. Você plantou, você vai colher. Olha o que a natureza está fazendo. Por que deu ruim lá em Ubá e Juiz de Fora? Porque a arquitetura dessas cidades, diante dos morros que ali tem, e as contenções que eram caríssimas para se fazer, e o Rodrigo conhece melhor do que eu lá, toda essa região de Minas Gerais, cara, Minas é morro vale, morro vale, morro vale, morro vale. Primeira vez que eu fui a Minas, eu tomei um impacto, eu fiquei apavorado. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, se chover, eu vou ficar entalado aqui. Gente, É. isso eu estou falando de 4 décadas quase atrás, quando foi a primeira vez em Dona Eusébia, Rio das Pombas, para fundar a cooperativa lá, porque eu fazia trabalho para o sistema Sebrae. Quando eu cheguei lá, Rodrigo, lá no Rio das Pombas, né, lá em Dona Eusébia, eu levei um susto. Falei, meu Deus, para onde corre? Não tem para onde correr. Tem, Rodrigo, para onde correr ali? Não, vou correr para Tem onde? para onde correr. Se descer a lama, tu vai ficar soterrado na lama, na água É. ali, gente. Ok? É igual o que aconteceu com Mariana e Brumadinho. Se essas águas elas pegarem aqueles benditos, né, represas de contenção ali de resíduos, gente, vai ser um Deus nos acuda. Nós temos 700 bombas em Minas Gerais para poder explodir, gente. São 700 bombas que estão ali. E detalhe, ninguém falou nada até agora de como estão essas regiões de contenção. Mas fato é que o bar foi para a lama e agora é Juiz de Fora que está na lama, gente. Inclusive, de ontem para hoje, choveu forte de novo em Juiz de Fora. Então, tem alguma coisa acontecendo. Sim ou não, Rodrigo? E por quê? Com E certeza. para quê? Você acha que por que está acontecendo e para que está acontecendo isso tudo? Olha, doutor Alex, para cumprir o protocolo que eles já determinaram, diminuição populacional, aprisionamento das pessoas pela mente, criar um monte de zumbi. Simplesmente assim. E aí tem uma coisa muito legal, gente. Olha só, você vai ver um jovem, né? O pastor Rodrigo é um jovem, né? Você vai ver um ancião, como eu, nós caminhando juntos e sendo considerados pelos outros como se nós estivéssemos fora da caixinha. Olha só. Pergunta é: você está igual a gente? Bota o número 15 importante aí. Você está igual o pastor Rodrigo, igual o ancião, fora da caixinha, você bota 15 importante. Por quê? Quem já está fora da caixinha tem que fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa, pastor Rodrigo? Qual é o dever de casa para o cara que está fora da caixinha? Tem que fazer o quê? O cara que quer ficar fora da caixinha. O que ele tinha que estar fazendo? Ele tinha que estar aqui dentro junto com a gente. Ele tem que vir para o Esquadrão Águia, meu amigo. Ele tem que vir para o lugar de clareza, de luz. Gente, olha só, nós estamos num dos momentos mais complexos. E o que está por vir
a nível de complexidade, quem entende um pouco de PA e PG, nós estamos para sair de uma progressão aritmética para uma progressão geométrica. O que é isso? 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 8 é 16. Escalou. Agora a PG está montada. Você vai a 32, você vai a 124, você vai a 248, você vai a 516, 189, 596, você vai a 1000. A partir de quando você girou, o giro entra em looping. Ok? Isso é o princípio das dores. As mulheres tiveram criança aí, né? Parto normal, diga como é que é, né? Começa um espasmo, depois vem outro, e daqui a pouquinho é um atrás do outro acontecendo, ok? E a dor é tão intensa que você quer que acabe logo. Meu Deus! Você quer que acabe logo, mas não acaba. Tem trabalho de parto aí, Rodrigo, que a mulher sofre, né? Brincando aí horas, para então sair o bebê. Compreendeu, gente? E o texto diz que, por amor aos escolhidos, o que é que vai acontecer, Rodrigo? O tempo vai ser o quê? Abreviado. Abreviado, ok? Agora, abreviado é quanto, gente? É 1 ano, é 1 semana, abreviado é 10 anos, abreviado é 100 anos, abreviado é 1000 anos, ok? Bota a cabeça para funcionar. Se para Deus um dia é como 1000 anos, ok? E aí? E 1000 anos é como um dia? Nós estamos falando de quantos dias, gente? Eu vejo um monte de especulação, a galera falando um monte de coisa, né? Não, vai ser 7 anos só. Falei, cara, por que só esse texto vai ser 7 anos? Se todo o restante ele está dentro de uma dimensão aonde o tempo é um tempo diferente do cronológico. É eucarionte. E aí? Como a gente faz, gente? Diga para mim. Então você corre aí, ó, Zap 21 995 o 31 34 67, ok? Zap 21 995 31 34 67, ok? Você manda lá, ó, Esquadrão Águia, você pede o mangá, você pede o ozônio, que até, né, o sábado 28 você vai comprar ele com desconto absurdo, absurdo, e ainda vão dividir em 6 vezes sem juros. Você, ó, pede a mamadeira, que também está com desconto, estão parcelando para a gente lá também, ok? Você pede o kit viral da doutora Silmar, o bendito do kit Céu Azul da doutora Silmar. Você venha para ser um terapeuta integrativo de base cristã, gente. Olha só, tudo que podemos fazer, nós estamos fazendo. Até te ensinar a ganhar dólar. Santo Bill. Não tenho dinheiro, ancião. Para de comer, faz jejum intermitente, pega o dinheiro da bendita da refeição, paga o Atlas, a prestação do Atlas, e em um mês você está dolarizado. Com 3 meses, na pior hipótese, você pode estar ganhando de 3 a 5 mil reais por canal do Método Atlas. Por canal, gente. Por que não está acontecendo com a sua vida? O Bill tem garoto de 14 anos ganhando 3 mil reais. A aluna mais antiga tem 66 anos. Por que você não está nos braços de Santo Bill? Essa é a pergunta. Então, você vai entender que tem muita gente que vive reclamando. Andar para trás, CL, elemento corrosivo do ato de amor. Ele reclama de tudo. Ele reclama que tem que dar like, ele não quer. Ele reclama de ter que doar
5 centavos de real, dólar e euro para ajudar a impulsionar para o algoritmo a live. Ele não assina o canal, tem várias faixas para assinar e não assina para ajudar. Ele é perverso, ele é maligno, ele é suvina, ele é entranhado pelo mal. Essa é a verdade desse tempo, gente. E se você é filho da luz, lá em 1 João, capítulo 2, diz: os que são nossos nos ouvem, nos ouçam, nos ouçam. Venha para cá, ok? Venha para essa linha de resistência humana, analógica, biológica e da fé cristã, gente. Nós estamos recrutando gente no planeta inteiro. São cientistas que eu estou acessando, são médicos que eu estou acessando. Nós estamos nos preparando para dias difíceis. Você vai ficar de fora? É com você mesmo. Na hora em que você precisar de ter a bendita da informação, você poderá não nos achar mais. Você já pensou nisso? Você já pensou que nós estamos caminhando para um estágio de interrupção total na comunicação livre global? Você tem agora um tic-tac. Quando o pastor Rodrigo, né, deu problema na conexão dele lá e ele não conseguiu retornar, eu ia falar que na minha reunião ontem bateu, na hora da foto, 17h31. Faz a conta. 8 mais 4, 12. Um ano. A foto que bateu a doutora Isabel Braga comigo e o doutor Lamego, ela apontou para um ano e grandes acontecimentos tomarão o planeta. A pergunta é que se nós temos, eu falei isso para eles quando eu vi, né? Eu perguntei, bateram a foto, falei, que hora está marcando? Eles falaram 5h31, eu falei, temos um ano. Um ano para trabalhar muito e fazer o que é necessário. Você tem a opção de fazer o que em 22 um monte de gente fez, que eu avisei da caristia, eu falei que as coisas iam subir 50%, no mínimo, e teve um monte de gente, você é maluco, não vai acontecer nada disso, o que você fala nunca acontece. A pergunta é, cadê essas criaturas para fazer o Pix gratidão ancião agora? A pessoa tinha que ter agora consciência e fazer, ó, ancião, você avisou lá em 22 que ia dar ruim. Você disse como nós deveríamos fazer e eu fui estúpido, ignorante, inconsequente, irresponsável e não fiz nada que você sugeriu. E agora eu estou lascado, me lascando. E a minha família também. Mas eu tenho um pouco de farinha de azeite e eu vou dar essa farinha, esse azeite, por fé, no teu ministério aí, cara. Porque Deus usou você e eu não quis ouvir. Ouça o que temos dito. Venha para as plataformas que temos sugerido. Temos um tempo, uma janela de tempo. E aí, quem sabe vai saber e quem não sabe vai se desesperar por saber. Não tenho dinheiro. Tira uma refeição e vai para o Santo Bill. Passa a ganhar em dólar. Você está na Europa, é $1,50. Você está nos Estados Unidos, é $2,50. Você está no Brasil, é $1. Vai ganhar em dólar, gente. O garoto de 14 anos está ganhando 3 mil em 30 dias. Por que não é teu filho e tua filha? Por que, que ele está gastando dinheiro do teu papel higiênico? Por que, que ele não está ajudando a pagar a luz, a água? Por que ele não está ajudando na feira? Por que, que ele não está ajudando a pagar a dívida da família? Por que, que ele é um problema? Por que, que ele é um problema? Por que o teu neto é um problema e a tua neta é um problema?
porque não está trabalhando lá com a turma do Atlas. Porque lá eles vão aprender um monte. Inclusive, eles ensinam gestão financeira para o cara ir até para o mundo cripto, gente. Ok? Até isso eles estão ensinando. E aí você está de fora disso. Você não faz o cripto com o Efraim, não faz o Gueburá, você não está no código de Enoch, você não está no Esquadrão, você não está no TIC, você não está no Atlas, você não está no Neuroclube, você foca aguardando os acontecimentos. Então aguarda. Aguarda. Mas entenda que quando você for correr, parábola das virgens, as loucas vão pedir para as prudentes. E a prudente vai dizer o que eu vou dizer. Eu só tenho para mim. Não dá para eu te dar nada. Vai lá fora e dá teu jeito. Esse tempo se aproxima. Quem entendeu isso, gente? Coloca o número 20. Esse tempo se aproxima. Quem entendeu isso, coloca o número 20, gente. Esse tempo se aproxima. E aí você podia ter ganho em dólar, você podia ter entendido a movimentação cripto, você poderia ter feito sobrevivencialismo, você poderia estar com um grupo de confiança montado, você poderia ter uma cooperativa de consumo, a tua igreja aí, o teu padre, o teu pastor, já era para ter montado uma cooperativa. Vocês estão atrasados. O relógio marcou 17h31. Sabe o que significa? Em 29 minutos, vai bater 18 horas. E 18 horas no Oriente significa escuridão. Estamos a 29 minutos da escuridão. Relógio do Apocalipse, nós já estamos aí apontando, né, segundo eles, algo em torno lá de 89 segundos, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. 89 segundos, eu acho que foi a última marcação do relógio do Apocalipse. Né? A questão toda é que ou você, né, ganha dinheiro para produzir dinheiro, ou você vai ser mais um perdido na rua. Deixa de ser miserável mentalmente, entra no Atlas, ganha em dólar e arruma a tua vida. Arruma a tua vida, gente. Bota mais gente aí que você conhece para ganhar em dólar e compra uma chácara. Se possível, a 1.000 metros de altitude, né? Escolhe a dedo aí a galera que vai contigo. Se preparem, porque os tempos difíceis estão chegando, tá bom? Estou te aguardando lá, ó. Manda aí zap 21 995 31 3467. Está aí, o zap é o 21 995 31 3467. Você manda Atra, manda Esquadrão, manda Mamadeira, manda Ozônio, manda Gueburá, manda Neuroclube. Gente, eu falei para o Bill, o ano passado nós entramos com uma plataforma. Olha o que Deus faz, hein? Do ano passado para esse, nasceu Gueburá, nasceu Cripto, nasceu Enoch, nasceu Neuroclube, nasceu Atlas, ok? O TIC foi para a terceira turma de formação terapeuta integrativo, já são 200 sendo preparados no planeta. Gente, nós estamos fazendo um monte de coisa. E você não está fazendo nada. É nada. Preste atenção nisso, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Eu vou para o Esquadrão Águia agora. Tchau, tchau.